Rasga a correnteza da certeza de um futuro melhor. Salve, salve, meus queridos do sexto ano, tudo bem com você? Professor Cristiano mais uma vez aqui na área para darmos continuidade aos nossos estudos de história. Estamos aí no capítulo 3, estudando as populações da região ali conhecida como Crescente Fértil e Pérsia. Bom, já falamos sobre o Crescente Fértil, estudamos ali a Mesopotâmia, estudamos os hebreus, os fenícios na última aula, quando falamos desse povo que se lançou para o mar. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre os persas, essa galera que vai dominar completamente toda a região, construindo um império gigantesco. Espera que você vai ver. O negócio vai ficar completamente louco a partir de agora. Até então, nenhum grupo humano conseguiu construir um império tão grande quanto o Império Persa. E olha só, esse povo persa habitava, a princípio, uma região que atualmente é conhecida como Irã. Então, eu quero mostrar aqui para vocês, deixa eu pegar aqui o nosso apontador. Olha só, esse mapa que você tem aqui, que eu estou mostrando para vocês, é o mapa dos dias atuais. Então, presta atenção. Aqui nós temos o Iraque, a Síria, a Jordânia, o Irã. Olha só, lembra que a Mesopotâmia, que eu destaquei para vocês, ficava exatamente nessa parte do mundo aqui, não é? Então, os persas, eles são os antepassados dos povos iranianos. O país da atualidade é o Irã. Eles viviam mais ou menos nessa região aqui e, de repente, eles começaram a construir um império gigantesco. Dá uma olhada para isso. Olha só, vamos localizar aqui, ó, o Golfo Pérsico. O Golfo Pérsico está aqui, né? Então, eles, a partir dessa região, dominaram aqui, dominaram a Mesopotâmia e, de repente, meu querido, eles começaram a dominar tudo. Dá uma olhada no tamanho do império que eles construíram, dominando inclusive o Egito. É isso mesmo, dominaram o Egito. Mas olha só, eu quero começar essa aula mostrando para vocês essa região, a região do Irã. Eu quero que você conheça um pouco mais esse território. E nós vamos fazer isso de uma maneira bem legal, que eu sei que vocês gostam. Presta atenção nessa reportagem, caminhe ali pelas ruas de Teherã, a capital do Irã na atualidade, e vamos rememorar um pouco mais dessa história. Acompanhe aí. Aos pés da grande cadeia de montanhas, a capital do Irã impressiona. É uma cidade enorme, moderna, vibrante, cheia de vida. Uma cidade que não para. Teherã é cortada por largas avenidas, viadutos e pontes, por onde circulam todos os dias mais de 4 milhões de carros. Os congestionamentos são constantes. Os motoristas precisam disputar o espaço nas ruas com os pedestres também. Eles andam no meio do trânsito e não estão nem aí para os carros. Olha só a tranquilidade dessa mulher. Eu tento atravessar pela faixa de segurança, mas nosso guia prefere cortar caminho pelo meio da avenida. É uma aventura. Nas ruas mais movimentadas de Teherã, os pontos de táxi sempre chamam a atenção. Primeiro, pela quantidade de carros, depois, pelo barulho. É no grito que os taxistas tentam ganhar os passageiros. Os táxis compartilhados, conhecidos como savari, são comuns na cidade. Eles seguem caminhos como se fossem linhas de ônibus e levam quantos passageiros puderem. A tarifa depende da distância. A mais barata é em torno de R$1. Transporte público em Teherã não é caro. A passagem de ônibus, por exemplo, custa em média 50 centavos.
Nos ônibus, as mulheres sempre sentam separadas dos homens. Mas aqui, elas podem dirigir, ao contrário de outros países islâmicos. Por toda a cidade, flores chamam a atenção. As tulipas fazem parte da paisagem de Teherã. O iraniano tem uma grande preocupação com a beleza. Por isso, até escadas públicas são pintadas com flores. Inúmeros murais coloridos enfeitam a cidade. É uma maneira de disfarçar os dias nublados. Teherã também surpreende pela segurança. Aqui, todo mundo anda tranquilamente pelas ruas a qualquer hora. E detalhe, não vimos muitos policiais circulando pela cidade. Ruas e praças estão sempre cheias. O iraniano gosta de ocupar seus espaços. Uma herança persa que eles fazem questão de cultivar. Eles não querem ser chamados de árabes. Os persas eram conquistadores indo-europeus. As tribos persas vieram do centro asiático e se instalaram na região que hoje é o sul do Irã. A cidade de Persépolis foi construída para ser uma espécie de capital das celebrações do antigo Império Persa. Era aqui que aconteciam as grandes cerimônias. Esta era a entrada principal, a Porta das Nações. Por aqui chegavam caravanas de todos os povos que formavam o antigo Império Persa. É incrível, não é? A gente imaginar que 2.500 anos atrás, os persas já davam lições de convivência, harmonia e aceitação das diferenças. Os desenhos nos muros de Persépolis contam um pouco a história desse povo. Dá para ver, por exemplo, os representantes de diferentes reinos chegando à cidade carregados de presentes. É curioso que, mesmo sendo uma civilização guerreira, conquistadora, as lembranças que os persas cultivam são quase sempre de paz. Essas imagens feitas em computador mostram como era Persépolis. Seus palácios eram grandiosos. Era um tempo de requinte, beleza e muita arte. Persépolis foi destruída num incêndio depois que Alexandre o Grande conquistou a Pérsia. Hoje, da antiga cidade, só sobraram ruínas. Conversamos com o professor Moshe Islami, especialista em história da Pérsia. Ele explica que aqui todos têm orgulho do seu passado. Ele diz também que o iraniano faz questão de ser persa. Não gosta de maneira nenhuma de ser confundido com o árabe. A língua é diferente, a cultura é diferente e a origem é diferente também. Mesmo quando os árabes dominaram toda essa região, os persas conseguiram preservar sua língua e sua cultura. Uma das grandes surpresas deste país é quando a gente aprende que um dos maiores heróis iranianos é um poeta que morreu quase 600 anos atrás, Hafez, que em seus versos falava de amor, embriaguez e hipocrisia. Hoje, o túmulo dele é um local de peregrinação aqui em Shiraz e todos os dias centenas de pessoas vêm até aqui para homenagear seu poeta predileto. Muitos visitam o túmulo de Hafez para pedir proteção.
Mas também tem gente que vem até aqui para tentar adivinhar o futuro. A pessoa faz um pedido, abre o livro e o poema traz a resposta. Hafez é popular até hoje porque escreveu poesias muito fáceis de entender. Ele conseguiu, como nenhum outro poeta, traduzir a alma do povo persa. O poeta iraniano amava as flores, por isso o túmulo dele fica no meio de um jardim. Tudo tem um simbolismo. O azul no teto representa o céu. As 8 colunas seriam as portas do paraíso. Eu acho que pode-se dizer muito de um país quando os seus heróis, entre os seus principais heróis, estão seus poetas, né? Essa coisa cultural aqui é muito forte. E é um prazer enorme a gente poder ter esse contato com um povo que é tão avançado culturalmente, né? Que dá tanto valor à sua herança cultural. O Irã tem outros heróis, homens que ajudaram a construir o Império Persa e deixaram nessas montanhas a marca do seu poder. Um dos monumentos mais reverenciados pelos iranianos é esse aqui. Essa rocha enorme, onde foram esculpidos os túmulos dos grandes reis da antiga Pérsia. Dario o Grande, Xerxes, Artaxerxes e Dario II. É um lugar realmente grandioso que impressiona. Com colunas imensas, os túmulos lembram a entrada de um palácio real. Cada um tem uma cruz esculpida na rocha. Este é o túmulo de Dario o Grande, o imperador que começou a construir Persépolis. Foi durante o reinado dele que o Império Persa chegou a ser o maior do mundo. Você viu só? Então, a partir do Irã, nós vamos começar a nossa jornada aí para o passado. Não é de volta para o futuro, é de volta para o passado que nós vamos hoje. Porque os persas construíram este império gigantesco. Mas você sabe como é que começou essa história? Vou te contar. Olha só, a princípio, ali ao norte da Mesopotâmia, viviam 2 povos muito próximos ali, os medos e os persas. Mas, cerca de 1000 anos antes de Cristo, o Ciro, que foi um importante líder persa, ele unificou esses 2 grupos. Os persas venceram os medos, conquistaram aquela região e a partir dali começaram então uma marcha rumo a conquistar o restante ali da região. Inclusive eles chegam até a Mesopotâmia, batem as portas da Babilônia e aí eles começam a conquistar tudo. Conquistam a Mesopotâmia e esse processo de crescimento é um processo que não para. O Ciro, ele vai morrer, é óbvio, né? Porque todo mundo morre, né? Mas os seus descendentes, os reis que vieram logo após ele, por exemplo, ali o Cambises, continuaram o processo de conquista até chegarmos então a essa extensão gigantesca que nós temos aqui. E aí, galera, eu quero destacar para vocês o período de um outro governante chamado Dario I. Você viu ali no nosso vídeo, a repórter diz que o túmulo ali está o túmulo de Dario I, que foi quando o império atingiu a sua máxima extensão. Agora pensa comigo, olha o tamanho desse império. Como é que a gente consegue dar conta de governar tudo isso? Como é que a gente consegue dar conta de administrar um território tão grande? É muita coisa. E você precisa se lembrar que, neste período, não existia telefone, não existia luz elétrica, não existia nada disso. Então, o Dario I, ele vai tomar algumas medidas para auxiliá-lo nesse processo de administração de todo esse vasto território. E uma dessas medidas é dividir o seu território em satrapias. Anota isso aí no seu caderno. Destaca, são as satrapias. Olha só, ele divide em pequenos territórios. As satrapias é como se fossem províncias, é como se fossem os estados do Brasil hoje, entende? Então, cada território, aí a ideia de dividir em pequenos territórios, e cada território vai ser governado por um sátrapa.
Então você pode escrever, destacar aí no seu caderno. Cada satrapia é governado por um sátrapa, que é esse administrador. E qual era a função desse sátrapa? Ele precisava governar, ele precisava arrecadar os impostos que era necessário ali, e isso deveria ser repassado, então, para o rei. Não se esqueça, gente, que os persas, se você leu aí na sua apostila, se não leu, leia, hein, por favor. Os persas, eles tinham uma visão de conquista um tanto quanto diferente dos outros povos que os sucederam. Os outros povos, como os assírios, por exemplo, você se lembra? Eles eram cruéis, furavam os olhos, dominavam. Os persas não. Os persas tinham como grande objetivo promover a paz. Eu sei que parece um tanto quanto estranho eu dizer que eles queriam promover a paz conquistando todo mundo, mas era mais ou menos isso. Eles promoviam a paz e ficavam ricos também, porque esses povos que eram conquistados precisavam pagar impostos. Só que, por outro lado, eles permitiam que estes povos conquistados mantivessem a sua religião, mantivessem os seus costumes locais. Bastava pagar impostos e ceder soldados para o exército persa. Então, era mais ou menos assim que funcionava dentro do exército. E aí, então, tinha essa divisão em satrapias. Cada satrapia tinha um sátrapa que governava e ficava responsável, então, por arrecadar os impostos. Agora, será que todos os sátrapas sempre foram fiéis ao imperador? Será? Para ter certeza que os sátrapas estavam fazendo muito bem o seu trabalho, o imperador criou uma rede de serviço secreto. Eram espiões que vagavam por todo o reino, trazendo informações sobre as ações dos sátrapas, para saber se eles estavam fazendo certinho. E tem mais, algumas vezes eles eram bem danadinhos, porque eles chegavam no sátrapa e falavam assim: o que você acha da gente fazer uma revolta contra o imperador e tal? E aí, se o sátrapa topasse e falasse: é isso aí, vamos fazer revolta, estava lascado, porque isso era um teste. Aí esse espião voltava e contava tudo para o imperador. E aquele sátrapa, situação complicada. Sabe como esses espiões eram chamados? Os olhos e os ouvidos do rei. Era este título que esses espiões recebiam. Então, legal essa parte? Tranquilo? Olha, o império então era dividido em satrapias. Cada satrapia tinha um sátrapa que governava e esses sátrapas eram vigiados pelos olhos e ouvidos do rei, que eram os espiões ali que faziam, então, esse trabalho. Olha só, outra coisa importante que eu preciso destacar é que nesse império tão amplo, olha só essa imagem, gente, é muito grande o Império Persa. O imperador Dario I, principalmente, ele abriu diversas estradas pelo território persa. E a mais famosa delas era essa aqui, chamada de Estrada Real, que percorria uma boa parte do território persa. E essa Estrada Real tinha uma linha de correios que era bastante habilidosa. O que acontece? Olha que legal. A cada distância determinada, vamos dizer a cada 10 quilômetros, existia um entreposto comercial. Um entreposto comercial. Então, entreposto comercial não, existia um entreposto aqui. O que é um entreposto, professor? É uma casinha onde ficavam as pessoas dormiam ali. Era um posto, era um posto. Aí o que acontece? Imagina que esse cavaleiro, ele pegava uma mensagem aqui e cavalgava até chegar aqui. Quando ele chegasse aqui, ele já estava cansado, teria que descansar. Então, ele passava a mensagem para o outro cavaleiro, que pegava e levava até aqui. E esse passava para outro, que levava até aqui. O que acontece? Então, de maneira rápida, essa mensagem acabava chegando até aqui a outra extremidade. Então, a Estrada Real era importante para o deslocamento desses mensageiros, mas era importante também para o deslocamento das tropas, dos soldados que iam de um canto para o outro do grande Império Persa. E, claro, existiam outras estradas também que foram abertas, mas essa, sem dúvida, era a mais importante. Outra coisa que o Dario também fez nessa época para tentar unificar o seu império foi a criação de uma moeda chamada dárico, uma moeda única que deveria valer ali em todo o território do Império Persa. E, é claro, o nome dele era Dário, ele resolveu criar uma moeda que tivesse um nome que fizesse uma homenagem a si mesmo. E por isso, dárico. Beleza? Galerinha,
Na aula de hoje eu vou ficando por aqui. Na próxima aula a gente vai conhecer um pouco mais sobre os persas. Espero que tem muita coisa legal vindo aí pela frente, beleza? Um grande beijo no seu coração e até lá. Tchau! Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor.